Boa noite. Olá, boa noite. Hi. Esperar a Maria Clara aqui. Ah, ela chegou. Bom, gente, hoje a live é com a Maria Clara. Essa profissional, essa pessoa e profissional sensacional, assim. Eu admiro muito ela, o trabalho dela. Ela é bacharel em Conservação e Restauração de Bens Móveis pela UFMG, pós-graduanda em Patrimônio e Arqueologia pela FAVENE, graduanda em Gestão Pública pelo Pitágoras e é conservadora e restauradora na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia hoje. Vou colocar ela aqui na live pra gente conversar. Vanessa, Ale. Oi! Oi! Que coisa boa! E aí, boa noite! Boa Ai, noite, gente, ateliê gente! maravilhoso! Uma bagunça que só Deus! Nada, tá lindo! E Pois aí, é, tudo bem? A tudo bem Conceição? demais. Conceição querida, tudo ótimo. Ansiosa Ai, para esse bate-papo. ansiosa também. Sou sua fã, você É, sabe, né? eu também, muito do coração. Ai, do Das coração coisas boas que mesmo. o restauro nos deixa, né? Os bens Verdade. restaurados e as E as amizades que a gente amizades, constrói, né? É com um passo. certeza. Com É, certeza. Um vínculo super especial. é. Isso aí. Ó, Podemos começar? podemos. Então, eu Podemos. queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre sua formação, sua trajetória Uhum. profissional, suas experiências. Boa noite, gente. Obrigada, Tená, pela confiança, pelo convite. Eu que Eu agradeço. me formo, você é uma querida, né? Eu me formei em 2016, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Belas Artes. Você está ouvindo direitinho? Tô ouvindo, você tá ouvindo bem Tá também? ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu me formei na Escola de Belas Artes, né, em 2016, no curso no bacharelado em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, né? E a minha trajetória na universidade, eu acredito que ela foi muito rica, porque o bacharelado ele proporciona isso, o envolvimento com a pesquisa, né? Então, eu tive uma experiência muito proveitosa com a Marilene Maia na educação patrimonial. Eu fiz vários projetos de educação patrimonial, dentre eles a restauração, fiz o projeto de educação patrimonial da restauração da matriz de Ravenna, aqui perto de Sabará, perto de Santa Luzia, aqui onde eu moro. E comecei nesse processo de fazer educação patrimonial em museu, né? Trabalhei no museu Abílio Barreto também um tempo, junto com a Mariá. E depois eu entrei para pesquisa, eu consegui uma bolsa FAPEMIG com a Maria Regina Meriqui, onde a gente começou, eu dei continuidade ao estudo do gesso, né? A Neliane Show. Gonçalves, que é doutoranda, de agora também lá na Escola de Belas Artes. A Neliane havia começado uma pesquisa estudando as técnicas, né, fazendo alguns protótipos, e eu dei continuidade a um projeto que a Regina lançou depois com a Beatriz Coelho, que foi a trajetória das feituras e devoções de imagens em gesso. Então, a gente fez um mapeamento por Minas Gerais, assim, pesquisando as esculturas mais antigas, para ficar mais fácil, assim, para todo mundo entender. Na verdade, a gente fez um apanhado nas principais cidades históricas, assim, e na região metropolitana de Belo Horizonte, como Raposos, a minha própria cidade, que é Santa Luzia, e a gente saiu na busca, né, da identificação dessas imagens mais antigas aí já do final do século XIX e início do século XX. O gesso foi a minha grande pesquisa, porque eu fiquei
3 anos com a Regina pesquisando, a Bolsa FAPEMIG acabou e a gente ainda estendeu mais um pouco, e eu fiz, acabei fazendo o meu TCC no gesso também, assim. Então, eu me dediquei a estudar o acervo do Santuário do Caraça, né? Eu já tinha feito a pesquisa, e aí eu me apaixono pelo acervo escultórico em gesso, datado de 1883, que é quando se constrói a Catedral Neogótica, e eu fiquei, assim, verdadeiramente apaixonada pela qualidade técnica das imagens, né? E policromia, né? A técnica de pintura dos olhos, a paleta de cor, tudo muito bonito. E eu fiquei encantada também, e acabei fazendo um TCC, né? Eu fiz os percursos de pintura e escultura e algumas disciplinas de conservação preventiva, né, na minha formação, e depois eu vou para Portugal, estudo na Universidade de Évora, e basicamente História da Arte e Arqueologia. Então, eu volto decidida a fazer um TCC teórico, né, porque como sendo da escultura, eu deveria fazer um TCC prático. Já tinha feito outros restauros em ateliê, eu era estagiária na restauração do presépio do Pipiripau, com a Betânia Veloso. E aí, nesse processo todo, eu acabei fazendo um TCC de conservação preventiva desse acervo em gesso. Então, eu montei fichas de diagnóstico para identificar as patologias que estavam presentes ali no acervo, né? E durante a pesquisa do gesso, assim, a gente percebe o quanto o senso comum, né, de modo geral, até mesmo os profissionais da restauração, o gesso é considerado um material menos nobre, né? E existiam algumas esculturas no Secor, numa determinada altura, que eram algumas esculturas de um acervo de Montes Claros, e a Betânia me pergunta se eu queria assumir a responsabilidade de finalizar a restauração dessas imagens, que eram imagens que já tinham passado no curso, né? E eu acabo assumindo essa demanda e termino a restauração dessas 3 imagens. E aí, nesse processo, eu começo a fazer alguns testes e começo a experimentar como que seria o emprego dos materiais nas esculturas em gesso, porque a gente não vê isso na graduação, né? A gente foca muito no acervo em madeira, né? Assim, de modo geral, a gente foca muito nas esculturas em madeira. Hoje em dia já tem alguns grupos que estudam marfim, né? A pesquisa em marfim está bem consolidada. E então eu decidi assim que eu iria continuar estudando gesso. Estudo atualmente o artigo meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação também é em TCC. Aí eu já estou partindo do gesso para a fundição. Esses modelos de imagem, né, e como que eles vão se repetindo, né, ao longo dos anos, assim, por até a década de 80, 70, 80, já do século XX, né? E esse desafio, né, que é ser restaurador, assim, né? A gente que é restaurador, a gente às vezes é meio invisível, né? A gente ainda fica numa luta de definição de papéis, né? A gente, no setor cultural, é um pouco difícil, às vezes, adentrar, né, a uma equipe, assim. O trabalho que a gente desenvolveu, eu conheci Tainá, né, para quem não sabe, num grupo de restauradores, né, da empresa Estilo Nacional, que prestava serviços para a Fundação Renova, né? A gente trabalhou com acervo, impactado pela barragem de Fundão. Foi um trabalho bem doloroso, mas um trabalho muito rico, e era uma equipe interdisciplinar, né? Mesmo em todos os sentidos. Assim, a gente tinha historiador, arquiteto, arqueólogo, né? O Adriano até participou da live com você. Douglas também. Douglas, o Toninho, né, com a restauração de tecidos, a Mara Fantini, que nós a perdemos esse ano, infelizmente, né, ela faleceu de Covid,
E eu já tinha trabalhado com a Mara lá Fotógrafo. quando eu era estagiária, é a Dani, que é fotógrafa de documentação científica por imagem, né, que fez todos os nossos exames especiais. Então foi um trabalho super rico, porque a gente conseguia discutir tudo, discutir as metodologias, discutir a elaboração dos projetos de uma maneira muito rica. Mas não é sempre que isso acontece, né? O nosso papel, a nossa profissão, ela é muito interdisciplinar. E aí parece que a gente faz de tudo um pouco, né? Se a gente precisar de fazer uma análise química, tirar uma amostra e fazer uma análise química de uma peça, a gente faz. Se a gente precisar fazer uma análise microbiológica, a gente faz. Se a gente precisar fazer pesquisa historiográfica, a gente faz. Tudo que põe na nossa mão, a gente desembola. Mas a gente não descarta o quanto o patrimônio cultural é interdisciplinar. E o objetivo final sempre vai ser, o objetivo é salvaguardar, preservar, manter a integridade do patrimônio cultural. Eu acho que quando todas as áreas do setor cultural entenderem isso, assim, que a gente precisa trabalhar junto e que não precisa ter disputa de cargo, de poder, de quem sabe mais ou de quem sabe menos, eu acho que o patrimônio vai sair ganhando, sabe? Assim, não, e você falou uma coisa muito certa, que muitas vezes a gente desembola as coisas por uma questão de desvalorização mesmo até. Exatamente. Porque nem sempre a gente consegue o recurso necessário para contratar todos os profissionais necessários. Então a gente acaba aprendendo a se virar nos 30 e esses profissionais também ajudam muita gente com consultorias e tal. Tô sempre tirando dúvida, o Douglas, né? O Will Nossa, da Douglas é ótimo. a gente sempre tá lá, tipo, ai meu Deus, isso, como é que a gente faz e tal. Mas assim, essa realidade também deveria mudar, né? A gente deveria ter condições de trazer todo esse corpo profissional para o trabalho. Sim, eu acredito que quanto mais for harmônico esse laço entre os profissionais do setor do patrimônio cultural, eu acredito que o patrimônio tem a ganhar muito com isso, porque cada um vai entender a importância do seu papel e cada um vai entender o seu papel. Né? Quando a gente fala, por exemplo, eu já vou voltar no gesso, mas só para a gente falar dessa questão do papel do profissional conservador restaurador, porque eu acho que é um problema emergencial, assim, a gente reconhecer que quem restaura é restaurador. Sim. Eu não sou artista, né? Eu não sou artista, eu sou restauradora. E eu sempre tenho que falar isso com as pessoas com o intuito de explicar para elas. Porque a nossa profissão também é uma profissão muito nova e as pessoas não têm obrigação de entender, né? Mas a gente tem que sempre tentar orientar, de mostrar a importância da nossa profissão. E quem ganha com isso é o patrimônio, é a preservação da memória, da identidade que está materializada ali naquela obra de arte, naquele bem cultural, seja ele arquitetônico, integrado, móvel, né? Ninguém faz nada sozinho. Adorei a fala da Raíssa. E é exatamente isso. A gente é um grupo. E a área da cultura, ela é interdisciplinar e ela é transversal. Assim, a gente precisa trabalhar junto. E a gente vê isso muito, né? Por exemplo, a gente pega os museus. A base de um museu, eu conversei isso com a Aline da Ciência e Patrimônio essa semana, a base de um museu é o acervo. São as coleções e os conjuntos, sabe? E aí a gente vê que estão preocupando com tudo. Eles preocupam com hall de entrada, eles preocupam com o design dos mobiliários, eles preocupam com segurança, com a pintura das paredes, se preocupam com tudo. Ok, a maioria dos nossos prédios, dos nossos monumentos, eles são monumentos adaptados, né? São edificações históricas que viram museus, né? Pouquíssimos museus do Brasil são construídos para receber coleções, com o intuito, né, de receber coleções e projetados para isso. Então a gente vai se virando como pode. Mas assim, as pessoas precisam compreender que se não tiver coleção restaurada, se não tiver coleção bem salvaguardada, não tem museu. Não faz sentido, né? E aí eu pego um gancho para falar da questão do acervo indígena.
né? E do papel do profissional conservador restaurador na defesa dessas imagens, assim, eu acredito, sabe? Porque as pessoas, muitas vezes, o senso comum é um processo até histórico de que quebrou o gesso, você coloca no cruzeiro da matriz, ou você enterra, isso também é uma característica bem interessante regional, né, que passa de uma cidade para outra, ou você pode pôr na janela da igreja, na porta da igreja, ou, por exemplo, eu que fui criada, eu trabalho com arte sacra, é minha formação, mas eu venho de uma família umbandista, né? Meu avô trabalhou na Umbanda, meu pai trabalhou na Umbanda, minha mãe, e a minha formação religiosa, ela é da Umbanda, né? Então, a Umbanda se despachava as imagens em gesso quebradas na mata, né? Então, foi construído pelo senso comum, nas relações sociais, que uma imagem de gesso quebrada, ela podia ser jogada fora, né? Despachada, aí varia, compra outra, compra uma nova, que é isso que a gente mais escuta. Uhum. E eu, desde quando eu me formei, que eu abri esse ateliê aqui, o meu objetivo era esse. O meu objetivo era trabalhar principalmente com esculturas em gesso, carregadas de afeto, carregadas de valores. E aí a gente pensa em Hegel, né? Valores de rememoração. E aí, caindo no setor cultural, aí a gente pode dizer, no setor social, a gente pode dizer lembranças, afetos maternais, paternais. Eu lembro da minha avó com essa santinha. E aí, eu queria muito ter a oportunidade de fazer um restauro com critério, cobrando um valor acessível e que eu pudesse devolver para as pessoas mais próximas, que eu comecei bem com as pessoas mais próximas, trabalhando até de graça, para entregar uma peça em gesso restaurada com critério. Não fazer uma repintura ou repintar e modificar totalmente aquela peça, porque é gesso, né? Então, o gesso ele é um material muito sensível, né? A gente tem lá a escala de Morse, lá do nível de dureza, quando a gente pensa nos petros. Uhum. E aí a gipsita, ela tá no número 2. A gente consegue riscar com a unha uma peça em gesso. Né? O atrito, as meninas estão matando saudade ali. Eu tô vendo. Raíssa, Vanessa, Ana Maria, Sarinha, Bernardo, Lili, que mora aqui perto de mim, minha amiga desde a Belas Artes. E só aproveitar, deixa, a gente responde as perguntas no final, né, Maria? Porque se quiser fazer pergunta. Tem umas perguntas que eu vi aqui no meio, o pessoal mandou uma aqui no o Juliano perguntou. A gente responde no final. Aí, continuando a falar do processo da deteriorização das imagens em gesso, assim, o acervo em gesso ele é muito sensível a impacto, né? A manipulação. Então, toda vez que a gente pensa no... Ai, meu Deus, peraí, cancelei. Quase que eu saio do negócio. Quando a gente pensa na vulnerabilidade dessas peças, o acervo em gesso ele é muito vulnerável. Porque é uma peça em gesso, por exemplo, que sai no andor, se ela cair no andor, ela vai se espatifar em 1000 pedaços. E aí eu tô virando referência por ser a pessoa que recebe esses 1000 pedaços agora. Eu já restaurei peças assim, com um nível de quebra, vamos dizer assim, de quase 80%. E cataram todos os caquinhos, graças a Deus, e as áreas de complementação foram muito pequenas. E aí a gente consegue fazer um processo de remontar, né? É muito tranquilo, assim, e muito bom de fazer, porque o gesso é um material considerado pelo senso comum menos nobre, mas ele é um material muito tranquilo de trabalhar, né? Eu lembro que eu já observei alguns restauradores já me perguntaram assim, mas o que você passa? Você coloca carbonato mesmo? Vai fazer um nivelamento? Não tem compatibilidade de materiais. É gesso mesmo, né?
É gesso com PVA neutro, né? E aí você faz uma proporção ali no olhômetro, na sensibilidade, e aí você tem uma massa lisinha, perfeita, trabalha com gesso crê também, para fazer o nivelamento de face, né? Esses que são mais delicadinhos, tomando sempre cuidado com a periferia da lacuna, né? Porque a periferia da lacuna, ela, no processo do gesso, como é muito sensível, que a gente lixa demais, que você não pode trabalhar no suor, né? Igual quando é carbonato de cálcio na madeira, por exemplo. Então, Uhum. você tem que vir com um processo de lixa bem fininha, bem delicada, para você não marcar ainda mais a borda da lacuna e não sair repintando tudo depois. Então, ele exige muito cuidado, mas ele também é um material muito tranquilo de trabalhar. Então, o ateliê Mariagem é o ateliê que eu restauro afetos. Eu restauro peças com critérios, igual eu aprendi com as minhas professoras, Luciana Elias, está online aqui, Maria Regina, Beatriz, todas as minhas professoras lá, a Alessandra Rosado, que foi uma querida no meu TCC, que me orientou. Eu aprendi justamente isso, assim, restaurar com critério. E hoje eu restauro gesso com critério. Não é porque ele é um material menos nobre, não é porque uma imagem custa R$ 50, ela tem que ser tratada com descaso e que ela tem que ser, vamos dizer assim, tratada mesmo. Vamos repintar, vamos restaurar, vamos colocar dourado aqui nela, porque ela não tinha, vamos fazer uma florzinha no manto. Não é isso, assim. A gente trabalha com responsabilidade mesmo, e cobrando um valor acessível. Aí, nesse valor acessível, eu vou falar, não estou não fazendo marketing, mas já fazendo marketing, uma pessoa Fica à que me vontade. ajuda, uma pessoa que me ajuda muito nesse processo e que viabiliza o preço das restaurações que eu cobro, que torna acessível para as pessoas que são da minha comunidade, por exemplo, que muitas vezes é um valor simbólico mesmo que a gente cobra, né? Para a pessoa também se sentir, né? Eu estou pagando pelo seu trabalho, eu te vi crescer e coisas desse tipo. É a Fracionado, que é a Nossa, empresa da fracionada é Construção França. sensacional. Restauradores que estão online, a Fracionado vende as proporções que a gente Na precisa. medida. 35 gramas, 50 gramas de Paraloide B72, você consegue comprar, cara. Tipo, não é 500 conto, É 300 qualquer gramas. produto, você não precisa mais comprar o Qualquer litro de produto. Xilol. Elas E fazem os deixar kitzinhos para guardado. teste. Tudo. É Primal, tem tudo. sensacional. Comprei esses Tudo. dias Primal que eu tava precisando, ó. Comprei na medidinha de remédio, ó. Super, super ótimo. Elas E isso, são ótimas. assim, e além do atendimento, que a Conceição é uma gracinha, né? Super Sim. ajuda a A gente, né? Cleo também. Ai, desculpa. É, aí, bem legal. Deixa eu só descer aqui. Aí. Então, assim, isso também viabiliza o preço do nosso trabalho, porque restauração é muito caro, então as pessoas elas acham que não tem condição de restaurar uma peça. E não é Verdade. assim, né? A gente tem a noção de quanto custa a nossa a nossa hora de trabalho, mas a gente tem noção de que a gente não pode sair abusando daí só sair abusando só porque a nossa profissão é uma profissão rara, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter é, respeito. Ah, ela tá falando que a gente que é fofa, Tainá. Somos todos. Vocês Vamos também. todos adorar, mulheres adoráveis e fortes. Então, só para a gente fazer um apanhado agora histórico, como que a gente está de tempo aí? Tá tranquilo? Ó, nós temos ainda cerca de 32 minutos. Ah, legal. Então, eu falei um pouquinho da técnica, né? Falei um pouquinho do processo de restauração, né? Uhum. De como a gipsita é molinha, vamos dizer assim, para impacto, né? Por isso que o gesso quebra muito. Mas aí eu queria fazer um apanhado, que é muito que as pessoas me perguntam assim, a respeito da questão do histórico dessas peças, né? É uma coisa que eu me dedico muito a estudar, que é a inserção das imagens de gesso no Brasil, né? E a gente
a gente tem na Europa, lá no final do século XIX, vários ateliês que surgem com o intuito de comercializar artigos religiosos. Então, na França, na região de São Sulpício, assim, eles comercializavam muitos artigos religiosos. A gente pode dizer assim, que populariza o acesso a artigos religiosos. Então, eles começam a vender pia batismal, lotes de vela, isso tudo a gente consegue encontrar descrição em alguns documentos, assim, até escrito em francês mesmo, documentos de época, dos catálogos que esses ateliês eles compartilhavam como se fosse uma revista da Avon, vamos dizer assim, da Natura. Tinham várias peças lá e o cliente poderia escolher, encomendar a peça para a imagem para a igreja, poderia também encomendar a devoção, né, o oráculo lá da matriz, etc. Então, a Europa ela tem esse início da comercialização de esculturas. E o gesto e os moldes, né, as formas, elas caem muito bem para esse contexto. Então, a gente tem devoções que têm uma ascensão maior no século XIX, e aí a gente pode falar, por exemplo, dos lazaristas, que né, a Casa de São Lázaro, que são os vicentinos, eles vêm para o Brasil, a Congregação da Missão, e eles chegam no Rio de Janeiro e acabam se implantando aqui, que é um dos maiores recolhimentos do estado de Minas Gerais, no século XIX, que é o Santuário do Caraça, né? A Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, que era uma ermida barroca, e depois, em 1873, está concluída a Catedral Neogótica, né? A primeira neogótica do estado. E aí muda-se o plano iconográfico, a disposição iconográfica dessa Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, ela é como se o padre Clavelin, que é o idealizador, é como se ele tivesse como se ele tivesse implantado uma modernidade de época aqui. Então, as peças do Santuário do Caraça, da ermida barroca, que eram representações dos passos da paixão em cada retábulo, elas são enviadas para a cidade de Férreos. Eu nunca fui lá ver, não, mas eu vou pós-pandemia. Eu quero ver essas esculturas. E diz que elas existem em Minas Gerais? Em Minas Gerais. É uma cidadezinha. É mesmo? Uai, será que você já viu essas peças lá? Pode ser que sim, mas as que a gente restaurou eram de madeira, tamanho natural. Mas pode ser que eu tenha visto. Porque tamanho natural, geralmente os passos da paixão, eles são, né? Mas tamanho tinha natural. Um conjunto dos passos da paixão que já tinha sido restaurado quando eu cheguei. Eram 12 tamanho natural também. E ficava lá no mesmo espaço. Olha, nós vamos conversar mais depois dessa live sobre esse acervo. E o legal, assim, de tudo é que aí ele traz a mudança do plano iconográfico da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens e insere esse acervo em gesso. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, acho que dá para vocês verem, só para ver como que é a disposição dessas imagens. Elas são longilíneas, sabe? Essas duas aqui, um São Pedro e um São José, né? São imagens muito bonitas, assim, que tem uma qualidade técnica muito grande. Tem uma paleta super sutil, assim, diferente da paleta que a gente vê hoje, de muita repintura, porque o gesso passa por muitas repinturas, justamente por ser pelo material ser desvalorizado e as imagens serem valorizadas. Então, se permite qualquer tipo de complementação, se permite várias pinturas coloridas, etc. Então, esse contexto francês, ele chega no Brasil com o padre Clavelin, né, falando de Minas Gerais, né, a gente não sabe... Aí, quem sabe um dia eu faço um doutorado e estudo no Brasil inteiro. Seria excelente sair fazendo um mapeamento de gesso pelo Brasil, né? Quem sabe ainda teremos bolsas daqui a alguns anos para estudar, espero que sim também.
E aí a gente falando de Minas Gerais, então a Europa, ela começa a comercializar várias fábricas, né? Portugal tinha a fábrica Estrela, produziam-se esculturas em madeira. Lá que vocês estão falando de Recife, Recife. a região do Nordeste tem muitas imagens também, com registros em metal dessas fábricas, sabe? É bem interessante. E aí, a Europa começa a vender, assim, a comercializar para todos os lugares do mundo. Mesmo essas esculturas do Santuário do Caraça, eu estou até com um postzinho de informações para poder falar um pouco delas. Elas são, a gente está falando de questão de terem sido inseridas por um padre, né, que inaugura assim, uma nova concepção de estilo de época, um gosto gótico, vamos dizer assim, do qual essas imagens preenchem o plano iconográfico. Só que a gente tem no Brasil, depois disso, quando essas imagens chegam, essas formas chegam, lojas de ferramentas, de ferragem, de artigos de fazenda começam a comercializar artigos religiosos. Assim como teve um boom na Europa, logo depois, já no início do século XX, lá pelos anos de 1905, 1910, essas lojas começam a vender também esses artigos religiosos. E dentre esses artigos religiosos estão as imagens de gesso. Então a gente tem, por exemplo, a Luneta de Ouro, que era uma loja muito famosa. A gente tem a Casa Sucena, que é a mais famosa de todas e a que eu mais gosto de estudar também, que pertencia ao Barão de Sucena. E eles começam a comprar essas imagens prontas e a comprar as formas. Então, a gente tem uma alta produção e uma alta venda dessas imagens para o Brasil inteiro. Eu tive em Natal em 2014 e eu estava no ápice da pesquisa, assim, eu encontrei várias. E aí passou uma época da minha vida que minha vida era entrar na igreja e ver se os santos tinham um registro de comercialização e registros de fabricação. Porque muitos têm um registro francês, né? A Maison Ralph, que é a mais famosa que eu estudo, ficava na Rua Bonaparte, lá em Paris. E eu começo a ficar fascinada, assim. E aqui em Santa Luzia a gente tem delas, no Mosteiro de Macaúbas, a gente tem na Matriz de Santa Luzia, e agora a gente encontra, né? Eu dei continuidade à pesquisa, essas mesmas representações, essas mesmas formas, elas se repetem, na fundição. Então, nós temos lápides no cemitério do Carmo, aqui de Santa Luzia, que são idênticas às formas, até em dimensões, dessas imagens em gesso que vieram da França e também comercializadas a partir de formas também vindas da França, vindas do Rio de Janeiro. Então, é muito rico, assim, o universo em gesso. E a gente tem um outro contexto, que é o contexto paulista. E aí, São Paulo, ele fica à parte disso tudo, porque São Paulo, a gente tem, no final do século XIX, a devoção à Nossa Senhora Aparecida. E aí, o Santuário do Caraça e o Mosteiro de Macaúbas, em Minas Gerais, eles são os dois pontos fortes de peregrinação, né? Um recolhimento de meninas, Mosteiro de Macaúbas, e a gente tem um recolhimento, uma escola, né? Seminário para meninos, Santuário do Caraça, né? Instituído lá pelo irmão Lourenço, e depois quem dá continuidade são os lazaristas vicentinos, né? Logo temos muitas imagens de São Vicente, né? Em gesso. E aí São Paulo é muito interessante porque São Paulo começa uma produção local de esculturas em gesso a partir das paulistinhas. E aí eu descobri isso a partir desse livro aqui, que eu não tenho o livro até hoje, que é uma vergonha. O Marco Aurélio é historiador, trabalha comigo na Secretaria de Cultura, e ele está falando que Santa Luzia tem peças lindas do acervo em gesso, e tem mesmo, muitas. Pretendo fazer um inventário no futuro, quando eu tiver tempo. Então, a imagem
Imagem Sacra Brasileira é um livro do Eduardo Etzel, publicado em 1979, que ele também norteou a minha pesquisa, norteou o meu TCC, assim, desde sempre, porque ele traz esse contexto paulista, né, dessas imagens, as paulistinhas, são aquelas imagens atarracadas, que o Vitrine Arte Sacra vende lá sempre. Eu fico louca para comprar uma, até hoje não consegui comprar uma. Então, são pequenas imagens atarracadas, meio estereotipadas, né? Tem o mestre borboleta, tem várias, cada artista tem uma característica que foge daquele padrão, aquele padrão, vamos dizer assim, para todo mundo entender, maravilhoso do Antônio Francisco Lisboa, né? Aleijadinho, do Vieira Servas, que é aquele padrão atarracado que vai ficar num oratório de uma casa de família, né? Que, querendo ou não, é uma produção para além das grandes oficinas no século XVIII e XIX, né? E aí, o gesso, ele começa a ser, tem uma fabricação dessas imagens de gesso a partir das paulistinhas em madeira, vão criando formas e vão fazendo ali e comercializando nas imediações da matriz histórica lá de Nossa Senhora Aparecida, que tem as marcas do cavalo lá na porta. Minha mãe vai todo ano com a minha tia, que é uma alegria total. O povo lá de casa é espírita, mas toda a vida gostou de igreja. Negócio muito bem Brasil. Bem Brasil mesmo, assim. Pô, era todo macumbeiro, mas adorava ir numa igreja também. Então, é o sincretismo religioso em pessoa, minha família. E elas viajam todos os anos, assim, a língua presa. O Bruninho tá falando, a língua presa é danada. E aí, é muito interessante esse contexto de Minas Gerais, assim, de São Paulo, né? E a gente vê que como que o gesso ele está inserido nas relações sociais dos indivíduos. E aí, quando São Paulo, Aparecida do Norte, passa, ao Cris, meu querido, minha prima Eliana, obrigada. Quando o gesso passa a ser um material de barato, eles começam a vender, fabricar e vender. Eles usam cores fortes e as imagens elas não são muito bem acabadas. São imagens mais grosseiras porque são verdadeiramente feitas em gesso, né? E não se tinha um requinte, um acabamento, como, por exemplo, essas que a gente tem no Santuário do Caraça. E existem essas imagens, assim, você consegue encontrar elas até hoje. O Etzel fala pra gente, nesse livro dele, que tem um acervo, inclusive, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, sabe? Eu tinha muita vontade de ver, assim, esse acervo, de saber se ele já foi exposto, ou se ele não foi exposto porque ele é gesso, sabe? E entender essa questão, assim. E aí São Paulo tem essa produção, e lá no final do século XIX, início do século XX, o Etzel fala aqui uma frase assim, o homem caboclo, que ele fala que é o negro forro que casou com um índio, tem agora um poder aquisitivo para ter em casa uma imagem de devoção. Ele tem condições de comprar uma imagem de devoção, porque elas eram baratas. Então, elas tinham... elas davam condição de qualquer pessoa ter uma imagem devocional em casa, né? Então, o gesso ele está inserido principalmente na relação social das pessoas, porque ele dá a possibilidade de famílias terem uma escultura em gesso em casa da devoção. E o Santuário do Caraça, a cidade de Aparecida, aquela feira gigante que vende tudo enquanto há hoje em dia, lá em São Paulo, aquela feira, ela iniciou-se vendendo artigos religiosos. E depois ela vai se expandindo, né? E aí vem esses produtos, a gente fala do Paraguai, né? E começa a vender roupa. Hoje em dia vende tudo. Tem Nossa Senhora Aparecida também, tem Santo de Gesso também, mas tem mais 1 milhão de outras coisas, né? Então, o gesso, eu trabalho com o gesso hoje, assim, principalmente por isso.
porque o gesso, as esculturas em gesso, elas são esculturas do povo. As pessoas Sim, têm oportunidade de ter uma peça em casa. E o meu papel é restaurar com critérios, independente do material. E é isso que eu tento passar sempre para as pessoas, assim, para os colegas da área, que o acervo em gesso, ele é importantíssimo. E ele é enorme. O acervo em gesso é muito grande no Brasil. E às vezes ele não é tratado, ele deixa até de ser contemplado nos inventários, muitas vezes. sim. Você faz inventário, você trabalha com isso há muitos anos e você sabe. E às vezes o seu coordenador geral vai falar assim, não precisa de inventariar isso aí, não, isso é gesto, não vale nada. Uhum. E é assim que as pessoas falam, né? E aí, o que a gente tenta sempre frisar para os profissionais do patrimônio de modo geral, é que o gesso é um material importante. Ele está no processo da elaboração de uma policromia, né? Porque a gente usa gesso grosso, gesso fino, gesso crê, né? Para fazer douramento, para fazer a policromia toda das imagens barrocas lá e tal. Mas quando o gesso se consolida de fato como suporte, no final do século XIX, início do século XX, existe uma produção que fala de várias coisas. Ela fala de um contexto social, ela fala do acesso a bens devocionais, né? Ela fala desse trânsito entre Brasil e Europa, né? Porque alguém escreveu aqui, ó, oi Clara, é o Ronaldo Andrade. Falou um pouco da experiência em Portugal. Acabou que em Portugal eu fiquei tão doida com a Torre do Tombo que eu não aguentei nem ver muitas esculturas em gesso, não, porque aí o barroco deu uma Bateu palpitada aqui forte, né? também. Bateu forte o barroco aqui, eu não aguentei. Mas o gesso me fez conhecer a Fábrica Estrela, por exemplo, né? Que é a Oficina Estrela, que é uma o gesso é democrático. Foi ótimo, Vanessa. Verdadeiramente isso, assim. O gesto é a acessibilidade de um povo que estava sendo alforriado ali, que estava tentando se estruturar financeiramente, um povo que é alforriado de jogado lá de qualquer jeito, sem nenhuma condição de estruturação, né? Que é a herança do nosso país, assim, esse regime escravocrata que a gente sofreu. E aí esse indivíduo caboclo, né, as famílias de baixa renda, essas pessoas foram as pessoas que tiveram acesso a essas imagens de gesto para nutrir ali a sua devoção, né, as diversas iconografias, as diversas devoções que a gente tem no Brasil. Sensacional. Sensacional, É, Maria. E, é muito e, amplo, né? e aí você vê, diante da sua fala mesmo, altamente acessível, mas também altamente técnica, né? Com tanto Sim, fundamentação, a necessidade da regulamentação da profissão, né? sim. Emergencial. Você mesmo deve Emer... pegar muitas restaurações aí, principalmente do gesso, Uhum. devastadoras para a peça, né? Sim. Eu tô com uma aqui Feitos, super, assim, pois é, a gente encontra de durepox, a chiclete, a massa de chiclete, concreto. São umas coisas bem pesadas, assim. Resina epóxi, sim, cola de madeira, tudo que você sim. imaginar, assim, a gente encontra. Atualmente, eu trabalho com o acervo do Museu Histórico Aurélio Dolabella, aqui de Santa Luzia. Eu trabalho na Secretaria de Cultura, basicamente cuidando desse acervo e trabalhando com a elaboração do ICMS cultural, né, do município. Tivemos uma nota 24 esse ano, muito, muito boa, assim, saímos de 6 para 24, foi bem bacana, assim, a equipe se empenhou muito para a gente conseguir esse resultado, meu secretário Luiz Brasileiro, foi bem alegre, assim, nesse momento. E o acervo do Museu Histórico Aurélio do Labella é um acervo super sofrido, assim. O museu foi fechado em 2014 de maneira discriminatória, assim, completamente às pressas. As peças foram enroladas em jornal super e colocadas dentro de caixotes de feira, depois Hum, retiradas da edificação a qual elas pertenciam, é, dentro de um caminhão de lixo, assim, um negócio horroroso. E as peças ficaram muito tempo paradas, guardadas, então gerou cupim de solo, cupim de madeira
seca, muita sujidade aderida e muitas peças quebradas, assim. O acervo tem muitas deteriorações, mas é basicamente um acervo histórico, assim. A gente não tem muitas esculturas, né? O acervo sacro, não existe nenhum conjunto muito sacro, assim. A gente tem artefatos bélicos e tal, mas é um acervo bem interessante, assim, que merece uma atenção, né? A gente pretende no futuro realizar a restauração dessas peças, porque o museu já tá entrando para a finalização agora da aprovação do IF do IFAM, então ele vai entrar para restauro, a edificação arquitetônica, e a gente pretende abrir um museu com a edificação restaurada, né, no futuro, e com as peças também restauradas, assim, vai ser um trabalho muito interessante e muito rico também. E aí eu só queria falar de mim, assim, aí se você quiser passar para as perguntas, aí rola, é que hoje eu sou uma restauradora lotada numa secretaria de cultura, e isso não é muito comum, Não é né? nada, A na gestão verdade é a não é única que eu nada. conheço. O que eu O acho prefeito, incrível sim, às vezes você a tá gente vê nesse um cargo. profissional. Sim, pode falar, tá? Desculpa. Não, não, só tô reforçando que realmente você não vê isso. Não sei se existe em outro lugar, mas você é a única de todo mundo que eu conheço que chegou nesse cargo, certamente pela sua competência, e eu acho que deveria ter mais acesso à nossa profissão nesses cargos, É né? verdade. E a gente vê o quanto que é necessário, aí falando da regulamentação da profissão, eu sou uma restauradora, a gestão, né, o prefeito delegado Cristiano Xavier e o secretário de Cultura, Luiz Brasileiro, me deram essa oportunidade. O Luiz conhecia minha trajetória, né? Eu sou amiga desde a adolescência do filho dele, do Vinícius, e ele sabia da minha trajetória acadêmica, né? Acompanhou todo o meu processo de formação. E aí a gente vê o quanto é importante ter a presença desse restaurador, não só porque a gente cuida dos acervos de museu, mas como que é importante em todos os processos, sabe? E aí eu volto lá no que eu falei inicialmente, que é quando todo mundo entender que o patrimônio é interdisciplinar, que as nossas áreas se completam, o trabalho dá muito mais certo. E eu acho que Santa Luzia, assim, não é por mim, assim, que eu tô falando, por ser eu, Maria Clara, mas é por ser um profissional conservador, restaurador, sabe? Que se fosse outro, mas que tivesse a nossa formação, eu acho que os nossos papéis, eles precisam ser definidos. E a gente vê como que dá certo, né? Quando a gente tem um setor de patrimônio histórico constituído por historiador, arquiteto, museólogo, arqueólogo, né? Às vezes até o turismólogo complementa, porque ele vai vender a cultura, ele vai vender o restauro para os turistas, e enfim. Então, como que tudo junto dá muito certo, né? E a gente precisa falar disso, a gente precisa falar da regulamentação dessa profissão Com para a gente certeza. não ter casos de restaurações desastrosas, né? Que é o que eles estão falando por aí. Mas aquilo nunca é restauração. O meme lá do Etion, do esse homo lá Cecília, né? da dona Cecília, né? Que aí todo mundo se Nossa. diz restaurador, né? E Uhum. aí geralmente é quando lembram da gente, quando a ação desastrosa já foi feita, e aí vira meme, por isso que lembram da gente também, né? Então Sim. a gente precisa evitar que processos como esse aconteçam, né? A gente tem vários casos desses por aí, e tem vários casos desses que estão aí que ninguém sabe. E no Brasil isso tem muito também. Então, assim, é restaurador que restaura, né? Graças a Deus, a minha equipe de trabalho aqui em Santa Luzia é tipo super, se cai um pedacinho de tinta da porta, eles perguntam para mim, assim, ai, Mariela, isso aqui tá saltando, tipo Que assim, show! ninguém mexe mesmo, nem nada, assim. A Márcia, que é arquiteta, super pede minha opinião para os bens integrados e tudo, a gente super conversa, e aí você vê que é muito mais produtivo, né, quando Com é construído certeza. assim. A museóloga também que trabalha comigo, deixa tudo limpinho lá para ela dar continuidade à catalogação, né? Higienizar as peças para ela dar continuidade à catalogação, e a gente vai trabalhando junto, assim.
Mas o Que nosso show. lugar, ele é emergencial, assim, a regulamentação da nossa profissão e a definição da nossa responsabilidade, que é cuidar do Uhum. patrimônio cultural, que é cuidar dos bens móveis e dos integrados, assim. Sim, Essa responsabilidade é nossa. Nós sim. estudamos para isso, né? Tanto bacharelado quanto técnico. Nós nos Uhum. formamos para isso. Nós sabemos o que é bom, o que pode ser utilizado e o que não. E aí eu acho que Sim, quando isso tudo estiver mais caminhado, né, mais avançado, mais definido, quem ganha com isso tudo é o patrimônio e a produção de conhecimento sobre a nossa com memória mesmo, certeza. sobre o nosso país, né, que Com fica cada certeza. vez mais preservada às gerações futuras, né, a nossa herança brasileira. Que show. Que fala incrível. Eu tô babando aqui. Sensacional. Eu falo isso na minha cabeça todos Ô, os dias, assim, que eu Maria, não esquecer. tem umas perguntas aqui que mandaram no Uhum. privado aqui. Não sei se dá tempo de você responder tudo. Mas aí eu mesmo já vou responder se a gente tem um antes e depois para mostrar para a gente. Eu acho que aqui agora não, né? Mas na página da Não, Maria, certamente vocês vão ver o trabalho dela. Aí eu vou deixar disponível no link da divulgação uhum. da live. E aí alguém perguntou, acho que mesmo moço, quais são os passos fundamentais para uma restauração perfeita? Achei E o que, que a gente avalia antes de uma restauração? Eu achei Tudo. muito interessante essa pergunta, porque acho que Vale o tudo. primeiro passo é saber o limite da nossa atuação, né? É, Sim. conhecer o bem profundamente, fazer esse estudo Uhum. histórico, iconográfico, né, saber a importância da Sim. peça, seja ela um bem móvel integrado arquitetônico, toda Uhum. intervenção de restauro vai necessitar um conhecimento profundo e análise daquele bem, né? Para você concluir Testes, testes, documentação fotográfica, amamos tem todo documentação fotográfica. prospecções às vezes necessárias, tem repintura, enfim, análises, algumas vezes em laboratório, se for necessário para confirmar, né, às vezes Raio-X, até né? datar, raio-x para saber as condições da peça internamente também, né? Sim. Muitas vezes confirma a quantidade de blocos, enfim, forma de encaixe, enfim, tem N exames nesses que a gente pode fazer. Além desse trabalho interdisciplinar, né, se a gente vai fazer um projeto, né, a gente que tem formação, eu tenho formação em bem móvel e arquitetônico, então eu sempre Uhum. trabalho com Uhum. arquiteto também. Quando a gente tem um bem imóvel, tem as meninas que trabalham comigo na Atlantis, né, a Thay, a Lê, Uhum. tem a Vanessa também, que estou trabalhando com ela. Nossa, Então, chique. tá Uhum. sendo bem legal, tá aprendendo muito. Bacana. E as três são restauradoras e arquitetos, então elas têm uma visão muito global também, Muito a gente bom. acaba aprendendo Uhum. muito. Então, assim, acho que o primeiro passo é isso, saber que bem que você está trabalhando e com quais profissionais você vai atuar também naquele bem, né? Se você vai precisar Uhum. de um arqueólogo, de um químico, do biólogo, que seria ideal se tivessem todos, né? Sim, seria maravilhoso. Seria O maravilhoso. historiador já te Historiador, entrega a história pronta, é só eu ler, nunca abro né? mão do historiador, porque assim, É não fantástico. por mais que eu possa tentar fazer uma pesquisa histórica, não chega aos pés Não fica do no nível. levantamento que o historiador faz. A gente trabalha muito com o Exatamente. Bernardo, o Alex Borer também faz muita consultoria para a Bernardo, gente. Alex, ótimo. E Adorei trabalhar assim, com eles Bernardo. fazem um traçado de intervenções, assim, tudo que aconteceu na peça, e você sabe exatamente com o que você está lidando, né? Os anos das intervenções, né? Os Os anos processos, é é muito. sensacional, Hum. sensacional. E Não isso é sei a se você quer prova, né? acrescentar alguma coisa. Mas é basicamente isso, assim, para não acontecer, né, da gente ter é, notícias como essas que a gente tem visto sempre de restaurações Exatamente. desastrosas, mas se fosse restauração não teria sido aquilo.
Então, são ações e intervenções desastrosas. Quando a gente vê esse tipo de reportagem, esse tipo de notícia, é porque foram trabalhos que não seguiram essas metodologias, né? A gente tem uma metodologia de trabalho, né? A gente não sai tem uns vídeos muito bonitos. Uma metodologia científica, né? É só uma metodologia a gente tem uns 4 minutos só. Isso. Aí, só para encerrar, que a restauração é isso, ela é técnica, científica e cultural. E é isso que a gente precisa fortalecer para não acontecerem casos como esses que a gente vê por aí, né? Que a metodologia ela precisa ser seguida, os testes, né? Aqueles vídeos bonitos lá do pessoal removendo verniz, mas para chegar naquele ponto ali, vários testes foram feitos, né? Muito trabalho até chegar naquele ponto maravilhoso, que é um vídeo de 35 segundos, né? Na maioria das vezes. Mas que isso é um trabalho muito moroso que está ali por trás para embasar essas ações de restauração, né? Então, eu queria te agradecer. Dá tempo ainda? Só tentar responder aqui. Alguém perguntou como que é... acho que eu perdi aqui. Como que é a sensação de trabalhar com uma área que infelizmente é tão desvalorizada no Brasil e as pessoas querem colocar o preço dizendo que qualquer pessoa seria capaz de fazer? Eu não sei, eu acho muito triste, né? Tu também deve achar muito triste, mas também acho que a gente acaba usando isso como uma força motora para a gente se provar ainda mais. Tipo, então você quer ver como que é, então vamos mostrar como que é. Vamos fazer mais bem feito ainda, né? E lutar por esse espaço, por esse reconhecimento. Né? Exatamente. E as eleições, as próximas eleições para deputado federal e Senado, a gente já tem que começar a pensar nas articulações para a gente conseguir a regulamentação da nossa profissão. Com certeza, porque a regulamentação da nossa profissão, ela é praticamente política, assim. Digamos que 80% política. O restante da porcentagem somos nós, profissionais conservadores, restauradores, que precisamos nos unir, parar com as picuinhas de um estado com o outro, de uma universidade com a outra, se unir para a gente conseguir voz, assim. E fazer um projeto de lei que passe. Nessa e que algum presidente assine. Bolsonaro, eu não sei, né? A gente criou... Nessa intenção, a gente criou aquela página União dos Restauradores. Não sei se todo mundo aqui já conhece, mas para a gente ter lá todo mundo do Brasil todo, com a experiência de cada um, se divulgar, se fortalecer, se unir, né? E tentar conquistar esse lugar. Maria, eu quero te agradecer profundamente. Essa fala Obrigada, foi emocionante, obrigada mesmo. sensacional. Restaurando Você mora no meu afetos. coração. Isso ficou na minha cabeça, assim. Eu sou cada vez mais sua fã. Você mora aqui no meu coração também. E muito obrigada. Conceição fora o Bolsonaro. Não é isso, ó. Sei de nada. Muito obrigada, Taines, por tudo. Você é uma amiga que a restauração me deu. Assim. Muito obrigada. Agradecer todo mundo que está online aí. A gente ficou entre 42 e 45 espectadores, ninguém saiu, assim, muito bom. Foi sensacional. Muito obrigada. E se mais alguém tiver uma pergunta, acho que não vai dar tempo de responder tudo, pode mandar pra gente, pode mandar pra Maria, que a gente responde, ela também. Obrigado mesmo, viu, gente? Obrigado, Taines, viu? Obrigada. Você mora no meu coração. Viu? E você no meu. Beijo. Precisando, estamos aí. Você também, viu? Ela tá aqui. Fala com ela pra ela não ficar com ciúmes. Um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Feliz querida. Mário, meu marido. Eliana, minha prima. Minha família tá toda aí online. Ai, que show. A minha também. Meu pai, minha irmã. Manu, obrigado. Marcos Bernardo. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Um beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.